E no vídeo de hoje vamos tentar entender, vamos conversar um pouco sobre essa questão da fé ficar desconectada da razão. Qual é a razão disso tudo? Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Pois muito bem, quero pedir já de início para você dar o seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar o bem, vamos espalhar o bem. Pois muito bem, este assunto ele foi meio tratado, ele vai ser tratado mais vezes para que a gente possa compreender. Então é lógico que aquilo que tratarei hoje poderemos conversar mais vezes, poderemos falar novamente sobre esse assunto, talvez com um outro tema, mas é algo que realmente me incomoda muito. Por quê? Vamos tentar entender uma coisa, né? Todo mundo, quando a gente fala, mas e a fé e a razão? Todo mundo vai lembrar do documento do Papa São João Paulo II, Fides et Ratio, que vai falar sobre a fé e a razão, né? E todo mundo sempre lembra, até por causa tem música gravada cantando, né, que a fé e a razão são como duas asas. Então você precisa dos dois para poder fazer a sua caminhada acontecer. Só que na prática isto parece não acontecer. Né? Na prática, o que se vê é um outro tipo de postura, é um outro tipo de comportamento. E o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aqui que comportamento eu estou me referindo. Quando nós falamos da nossa fé, nós temos uma dificuldade muito séria de compreender que ela, de início, você tem o testemunho dos apóstolos, né, o testemunho não só dos apóstolos, mas daqueles que junto com os apóstolos, né, viveram ali junto com eles, também viram Jesus, então eram discípulos, e passaram a fazer a igreja crescer. Né? Esse testemunho vai se dar por um tempo, até que, além do testemunho, além desta pregação, também vai começar a surgir em escritos, 20 anos depois, cartas paulinas, né? Passado mais um tempinho, acho que mais ou menos 30 anos, o primeiro evangelho sai. Então você vai ter aí o testemunho que vai fundando igrejas, já vai formando uma hierarquia, porque os apóstolos colocam os diáconos, né, homens para poderem servir a igreja, outras pessoas também começam a servir a igreja já existia, preste atenção nisso, isso é muito importante, né, e disto começa a surgir os escritos do Novo Testamento, né, que vão passar aí por um processo de quase 50 anos, até que com a morte de João, a igreja entende que a revelação acabou. Dito isto, você precisa compreender que depois passou-se um tempo onde se iniciaram questionamentos sobre a fé. Muitos questionamentos, não foram poucos. Né? Às vezes o pessoal se engana, pensando, mas aí questionavam se Jesus era Deus. Sim, mas antes até se questionou se Jesus era homem. Né? Se questionou se Jesus, sendo Deus, era Deus junto com o Pai e com o Espírito Santo, se o Espírito Santo era Deus. Então todo esse tipo de questionamento começou a acontecer. Questionamento sobre Maria, questionamento sobre a igreja, tudo isso ocorreu. Né? E é daí que surgiu o credo niceno-constantinopolitano, que não foi feito em apenas um dia, né? Que houve um processo, além das discussões teológicas, dois concílios que têm quase mais ou menos ali 40, 60 anos de distância um do outro. Né? Então não foi um processozinho fácil, assim como também, né, a definição do cânon bíblico, que também demorou quase 400 anos para isso aí se confirmar. Né? Para dizer, olha, a igreja dizer, este é sagrado, este não é. Por quê?
né, seja católico ou não católico, o Novo Testamento que você está usando foi definido, esse cânon, né, estes livros sagrados foram definidos pela Igreja Católica. A diferença vai estar naqueles 6 livros do Antigo Testamento, mas aí você tem uma questão de qual tradução você aceitou, né? A Igreja usa a tradução de 70, eles usam a do Sínodo de Jâmia, e assim se estabeleceu as diferenças dos livros, né? Que muito mais o Sínodo foi feito por judeus, ele tinha mais uma questão de patriotismo, de não usar línguas que não fossem dos judeus e tudo mais, né? O pessoal decidiu adotar também esta, né? Mas a igreja ficou com a tradução de 70, até porque no Novo Testamento também tem várias menções, até na língua grega, né? Inclusive está em grego, né? Alguns livros do Novo Testamento, o que não surpreende, mas algumas pessoas às vezes não sabem disso. Pois bem, mas passado o período mais tenso, você entrando na Idade Média, após as grandes perseguições, as grandes, né, confusões, as guerras, você entra numa parte da Idade Média que, de toda essa compreensão que já estava sendo elaborada, você vai ter ali Santo Agostinho, e a coisa vai continuar sendo meditada, mas quando você chega na parte mais alta da Idade Média, você tem o surgimento das universidades, você tem as discussões teológicas chegando num nível altíssimo, né? Se antes você também já tinha toda essa elaboração espiritual, a compreensão da fé, o negócio está crescendo ali, você vai chegar num Santo Tomás de Aquino, e ao chegar num Santo Tomás de Aquino, o negócio toma uma proporção gigantesca. Quer dizer, ele é um símbolo ali, podemos dizer que ele é um símbolo de vários homens, né, que também vão pegar agora tudo aquilo que crê e sintetizar de modo ainda mais lógico para que se chegue numa compreensão mais profunda daquilo que já se crê. Então eles não vão ter medo de fazer perguntas extremamente difíceis, não apenas perguntas comuns que a gente fica fazendo, existe céu, existe inferno, purgatório. Não, eles vão entrar até em pontos mais profundos. Por quê? Porque isso aqui já estava definido, então vamos fazer uma pesquisa ainda mais aprofundada. Né? Se eu estou dizendo que foi feita uma pesquisa mais aprofundada, uma análise de realidade, um questionamento filosófico, você começa a ter o desenvolvimento científico já na Idade Média, nesta época, o que aconteceu depois que o pessoal começou a achar que a fé é apenas uma elaboração privada, quando ela é vivida é apenas para uma reunião de amigos, é um congregar de pessoas, então é por isso que você precisa ser bem acolhido dentro da igreja. Virou uma reunião. Né? O que se fazia era o homem ir para Deus e tentar entender essas coisas. Por quê? Porque a inteligência, né, ela é dom de Deus. Né? Deus nos ajuda a compreender mais as coisas. Então, por que a gente às vezes padece? Preste atenção por que às vezes você toma pancada aí fora e não está entendendo. É porque você acreditou muitas vezes que você poderia... eu creio em Deus, pô, Leandro. Eu creio em Deus. Eu creio, eu vou à missa, eu participo. Mas aí, quando questionado sobre qualquer questão atual do mundo, você não consegue fazer uma análise a partir do Evangelho e dar uma resposta satisfatória. A tendência é que, como você não tem resposta, você não sabe da doutrina, você não aprendeu, você não vê conexão disso com a realidade. Né? Já foi cortado. A conexão se perdeu aí. E por não conseguir fazer esta conexão daquilo que você crê, de compreender o mistério da fé, não é que você vai entender o mistério inteiro, entenda, você não vai entender o mistério inteiro. Mas pelo menos você vai ter explicações racionais, compreensíveis. É por isso que se tem uma doutrina. Porque você tinha a Bíblia aqui, tem uma narração, mas ela precisa de alguém que a explique. Né? Tem até aquela passagem do eunuco e de Felipe,
Aí Felipe chega perto dele e fala assim, você está entendendo o que você está lendo aí? Ele, como é que eu posso entender se não tem quem me explique? Então, compreendendo, você pode explicar. E pode explicar para as pessoas dando as razões da fé, que foi isso que São Pedro falou na carta dele. Agora, se você não consegue dar as razões da sua fé, do porquê você crê nisso que você crê, se você não faz essa pergunta para você, por que eu creio que Jesus é Deus? Por que eu creio que Maria é virgem, sempre virgem? Se você não tem essas respostas, que de certo modo são básicas, ou aqui eu costumo fazer uma brincadeira com meus catequizandos, você consegue explicar a questão das imagens? Ou você ainda sofre com isso? Que é uma bobagem, mas um monte de gente ainda sofre com essa questão das imagens. Se você ainda sofre com essas questões, você ainda não consegue dar as boas razões da sua fé. E, consequentemente, quem seria eu para dizer que você não crê? Você está participando da igreja, eu sei que você crê. É muito provável que você crê. Mas por não dar razões da sua fé, a tendência é que você não conhece a fé e você vai acabar naturalmente adaptando a moral mundana com o evangelho, com a igreja. E a primeira coisa que você vai fazer quando ouvir algo diferente é dizer a igreja está errada. Porque você não sabe o que você crê. E por não saber sobre a fé, você começa a concordar com o mundo e dizer, a igreja não é tão boazinha assim. Acho que algumas coisas que ela pensa são bem atrasadas, né? Na verdade, não é que elas são atrasadas. É você que não entendeu, que não foi atrás, que não leu. E agora deve estar muito bravo comigo, porque eu estou revelando isso para você, que você nunca estudou, se adaptou à cultura atual, e por se adaptar totalmente à cultura atual, começa a dizer que o atraso está no obscurantismo da igreja. Na verdade, foi você que, quando viu toda a doutrina da fé, desligou a luz e não quis saber. E se abriu à cultura mundana, à fé mundana, que nada mais é do que um engodo, uma farsa e uma mentira. Vai estudar. A todos vocês, meus irmãos, que Deus os guarde.